Agora, sabe quem voltou a usar o X? O STF. O STF, Na sua primeira publicação, depois do desbloqueio do X, a conta oficial do Supremo Tribunal Federal de Alexandre de Moraes, na plataforma de Elon Musk, explicou todo o processo de suspensão e retomada das atividades na rede social no Brasil. Em uma sequência de postagens, o perfil da corte disse que entre maio e agosto de 2024, o X deixou de cumprir a balaclava, ordens judiciais para retirar conteúdo antidemocrático do ar. Aí a gente já pega a primeira fake news. Não era ordem para tirar conteúdo, era ordem para banir o usuário. Né? Retirou o representante legal do país. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes tinha ameaçado de prisão o representante legal, porque ele não estava aparecendo e ele nem se tocou que ele estava mandando notificação para o endereço errado. Detalhe. E não pagou as multas pelo descumprimento das balaclavas, das decisões do Alexandre de Moraes. Uma multa é uma penalidade. Não há penalidade sem lei anterior. Como diz a Constituição, é a Constituição. Mas então, por quê? Ele mente 3 vezes, o STF, aí nesse post. Ainda segundo o STF, para que qualquer empresa atue no Brasil, precisa cumprir leis e respeitar a Constituição. Aspas. Aí eu pergunto, né? Não é isso que o STF fez para a Novo Honor, antigo Odebrecht, para a OAS, para a JF. Não é isso. Ué, por que eles não precisam? Você pode até corromper agente público? Que historinha é essa que para uma empresa funcionar no Brasil precisa cumprir as leis e a Constituição? Que história é essa? Que história é essa? Eles mesmo deram um tapinha no bumbumzinho, ai que bumbumzinho macio, do Marcelo Odebrecht, do outro da OAS e etc e tal. Isso é puro suco da fake news. Então tinha que fazer igual o Jânio Quadros. O Jânio Quadros saiu multando, né? Parou o carro errado, foi multar o cara. Falou, o senhor está multado, tá. Aí o cidadão falou pro Jânio Quadros, o senhor parou em local proibido. Multo-lhe e multo-me a mim mesmo. Mas por que agora? Agora eu quero ver o STF se pôr no inquérito das fake news do STF. Você sabe que eu estava até olhando aqui no X para ver se eles não tomaram a nota de checagem, que eu acho que já vai ter nota de checagem, porque essa ferramenta que o Elon Musk criou... Eu posso fazer isso aí? É que acho que você tem que denunciar e aí depois com grande quantidade de denúncias... Vamos falando aí que eu vou denunciar. Grande quantidade de denúncias, aí tem algumas pessoas que são elegíveis, que aí elas elaboram a nota de checagem. Ainda não apareceu, mas aqui nos comentários você vê várias homenagens, né, entre aspas, ao Supremo com relação a essa nota, porque ele coloca uma versão da verdade, lembrando que o STF ele tem atuado, né, como mediador, como Congresso, como Executivo, como palpiteiro de casos judiciais em andamento, ele atua em todos os cernes. E além da Dora Kramer que você mencionou, teve o Valdo, me fugiu o segundo nome da Globo também, que falou isso, viu, era só cumprir decisão judicial, Valdo Cruz falou aqui não é República de Bananas, não. Só que é uma tese deles, né, abraçando o que as autoridades no momento disseram, mas que não coaduna, infelizmente, com a realidade, né. As críticas são a atuação de pessoas no local do Supremo, né, como representante do Supremo. Não é uma crítica ao Supremo, querendo que o Supremo feche, nada disso. Os membros do Supremo falam que as críticas a eles são um ataque à instituição, críticas às instituições. Não, ataque à instituição não, é uma crítica com fundamento à atuação deles em nome da Corte. E hoje, como tem sessão do Congresso e eles têm usado do Supremo, eles têm usado muito o Congresso, aquele início de sessão, para falar sobre temas gerais. E certamente imagino que eles vão falar sobre a votação de ontem na Comissão de Constituição e Justiça, que é o que eles têm feito, usado espaço público, que custa a todos nós, para falar sobre temas em andamento no Congresso, e inclusive a achincalhar o Congresso, e o Congresso vai deixando por isso mesmo. E lembrando só que tudo que está sendo votado lá no Congresso, em tese, já existe, né? Em tese já era só aplicável, Pavinato. Ô, Pavinato, curioso que para dar um ar de legitimidade, né, no post, que está fixado, inclusive, para ficar, né, bem visível lá no perfil do STF no X, eles mencionam ou relembram que todas as decisões tomadas por Alexandre de Moraes foram
ratificadas pela primeira turma do Supremo. Ou seja, para dar um ar de colegiado, usaram a história da votação na primeira turma, quando nós cobramos aqui que o Supremo inteiro, o plenário, tivesse avaliado se aquela atitude de Alexandre de Moraes era correta ou não. Eu acho que... Só um parênteses que o Cássio Nunes que está aliviado, né? Que aquela da DPF caiu no colo dele. Você falou comigo? Não, o Cássio Nunes... Você falou, o Cássio Nunes está aliviado. Está aliviado. Não, ele está aliviado que lembra aquela DPF que caiu para ele intimou todo mundo, o próprio Alexandre não prestou as informações no prazo e agora ele não vai precisar decidir. Eu acho que nós inclusive vamos falar sobre isso já, o Congresso Nacional precisa se posicionar e devolver o equilíbrio de poderes, porque a gente está falando aqui e mostrando um poder, que é o Poder Judiciário Nacional, que, meu Deus, está realmente exacerbando todas as linhas admissíveis. Esse post dele no X querendo justificar o silêncio, e o que mais nos magoa, ou dói, ou é absurdo, é ver uma jornalista do porte da Dora Kramer achar que ninguém morreu porque uma empresa foi censurada, porque milhões de brasileiros ficaram sem a possibilidade de falar por causa de uma decisão que não existe lei, que é a Embase. É inacreditável isso.